O que está por trás dessas demissões do Demore, do Callejon? O Callejon pediu para sair posteriormente, mas Leandro Demore foi demitido. E mais 15 funcionários, segundo o Eduardo Moreira, o dono do ICL Notícias. O ICL Notícias está enfrentando dificuldades financeiras e isso pegou muita gente de surpresa. Ninguém imaginava isso. Claro, a gente sabe das dificuldades de uma mídia progressista, né? Mas a gente não esperava que uma emissora ou uma mídia, né, de comunicação do Eduardo Moreira, que é um cara que vende cursos para investimentos, né, para a sua prosperidade, para os seus lucros de empresa, melhorar nos seus negócios, na sua vida financeira, etc. E por aí vai, né? E tá aí, um cara que teve que fazer corte. Então, o que está por trás disso? Por que Leandro Demore foi demitido? Por que César Callejon posteriormente pediu demissão? Por que 15 funcionários tiveram que ser demitidos do ICL Notícias? Seria por ideologia? Seria por situação financeira? Né? E por que a narrativa do Eduardo Moreira diverge da narrativa, entra em conflito com a narrativa do Leandro Demore? Vamos tentar entender isso tudo aqui, porque pegou todo mundo de surpresa, inclusive alguns funcionários do próprio ICL, segundo alguns jornalistas do ICL. Vamos tentar entender, por isso que eu peço que você se inscreva no canal. Essa inscrição é muito importante, engaje, deixa o like. Bom, os principais pontos da demissão. Vou tentar resumir, tá, para não ficar chato e longo. A empresa ICL Notícias enfrenta dificuldades financeiras. Segundo, eu assisti o vídeo do Eduardo Moreira, tá, dando o seu depoimento sobre essas demissões. Assisti o vídeo do César Callejon, assisti o vídeo do Demore, assisti o vídeo até de outros youtubers que falavam disso, alguns inventando, alguns caras motoboys de treta, né? Inventando algumas coisas aí. Não sei nem se é invenção, né? Mas enfim. Segundo Eduardo Moreira, o Instituto cresceu nos últimos anos, mas as receitas não acompanhavam esse crescimento. Eles sempre diziam, né, o ICL sempre diz que é a mídia que mais cresceu, é a mídia no YouTube mais assistida, é a mídia mais, né, tudo ela é campeã. Mas eu acompanho o ICL, eu sou membro do ICL, eu faço esse negócio dos cursos, né? E quando eu assisto o ICL, às vezes não me parece ser a maior mídia, nem do YouTube, e pode ser até progressista, mas do YouTube acho meio difícil, da mídia jornalística, não sei, tenho minhas dúvidas, né? Também não quero, enfim. E o Eduardo Moreira disse que esse modelo de financiamento depende principalmente da venda de cursos e assinaturas. E houve um aumento de custo de aquisição de novos assinantes, especialmente publicidade, plataformas digitais. E aí foi necessário reduzir despesa. Eles precisaram fazer uma reestruturação para evitar uma crise maior. Então a gente sabe que o próprio Eduardo Moreira diz que está enfrentando uma crise, né, financeira, e por isso teve que fazer essas demissões e cortes. Ele diz que não foi ideológico, não tem nada a ver com ideologia ou questão editorial. Foram questão financeira mesmo. E aí os cortes começaram pela alta gestão. Reduzir primeiro os cargos de direção, de maior remuneração, em vez de fazer as demissões em massa. Agora, segundo ele dizia que Leandro Demore acumulava diversas funções de direção, o que tornava seu custo
elevado para dentro da estrutura. Eu vi um vídeo do Galo Preto, se eu não estiver enganado, de não sei se era um funcionário ou alguém, que falava que o Leandro Demore não cumpria com as suas funções dentro do ICL e isso custou a sua demissão. Isso é o que esse canal está falando, tá? Não sei se isso procede, se isso é verdade, enfim, se isso pode ser só uma fofoca. Então, ele negou que tenha pedido uma lista para demitir jornalistas indiscriminadamente, embora Demore tenha afirmado que recebeu a missão de cortar cerca de 30% do orçamento do jornalismo dentro da empresa e fazer uma lista de demissões. E Eduardo Moreira nega isso. E o Demore, ele vem com essa narrativa, né? E o Eduardo Moreira sustentou o objetivo que era reorganizar a estrutura e fazer redução de custos, certo? E as duas versões divergem nesse ponto. Já a versão do Leandro Demore é diferente. Ele afirma que foi solicitado a promover aproximadamente corte de 30% do orçamento do jornalismo, incluindo fazer demissões, uma lista de demissões. Como ele não concordou e tentou achar uma outra solução que não fosse as demissões, ele foi desligado da empresa após se recusar a fazer isso, a conduzir esses cortes. Outra coisa também que achei muito curioso é que quando eu vi o Demore, ele foi muito formal, falou que o vídeo do Demore, né, o depoimento, que ele desligou e tal, eles fizeram uma carta também, né, e ele falou que desligou e tal, foi desligado, né, foi demitido e bola para frente, tem outros projetos, já tem outras coisas. Os caras não vão ficar ruim não, já tem trabalho para eles, né, eles já são renomados no jornalismo. Agora, do César Callejon eu vi pegou ele de surpresa. Ele voltou de férias, o César Callejon. Ele ficou chocado com isso. Ele não esperava, ele ficou surpreso, porque ele não esperava que o ICL estava enfrentando uma crise desse tamanho. Certo? Ele estava apático no vídeo. Ele estava, assim, também ele pediu demissão horas antes. Então ele estava ainda abatido. E rolou um questionamento do César Callejon, porque ele não entendeu, porque ele também investiu ali, né? Foi um pouquinho, mas ele investiu ali no projeto, do ICL para o ICL crescer. Ele fez a parte dele, segundo ele. E ele disse que montou esse projeto de 2 anos de planejamento, de criação e tal, justamente para a época eleitoral agora, que é a época mais importante. E foi estranho, só um segundo que eu tenho que... E foi estranho, porque isso pegou ele de surpresa, sabe? E por que ele pediu demissão? Será que seria por conta do Demore, né, que eles são colegas, parceiros? Será que rolou alguma coisa que a gente não sabe? Porque eu vi muitos vídeos sobre as demissões, mas dos cortes, só que eu não vi nenhuma explicação, nenhuma elucidação sobre isso. Tem um mistério no ar, tem uma coisa que a gente não sabe, e é claro que eles não vão falar. Tem vídeos dizendo que Demore derrotou Eduardo Moreira. Tem vídeo dizendo que, né, o Demore foi um cara que não cumpriu com as suas funções dentro do ICL, queria uma autonomia maior. Enfim, isso até onde a gente sabe, até aqui são fofocas, tá? Agora, o que a gente está pegando aqui são dados, né, relatos
informes verídicos, né? Então, assim, tem esse contraste das narrativas, né? E, cara, é isso, né? Trabalhar numa empresa, né, nas plataformas onde uma mídia progressista não pode crescer, né, é complicado. Agora, será que é por mérito? Será que é por descuido? Será que é por brigas internas? Será que é só uma questão financeira que é um pouco contraditório porque está no lucro, está crescendo, ao mesmo tempo não consegue acompanhar, não consegue, né, fazer o negócio das receitas, né? Não é compatível. Bom, César Calejão ficou muito triste. Eu vi uma tristeza e ficou inconformado, porque ele estava fazendo esse projeto e o tchan da parada para ele, né, era as eleições agora de 2026, certo? Ele já tem outro trampo, ele já está vendo o que ele vai fazer, né? Ele já tem um cara que, de certo modo, tem um nome, então para ele vai ser fácil arrumar outro trampo. O Demore já está, né, voltou com o canal dele, já está abrindo, se eu não estiver enganado, com outro jornalista, uma, uma espécie de, sei lá, uma mídia, alguma coisa assim, né? É isso. Eu penso que, por ser uma mídia progressista, é difícil. Toda vez que eu abria o segunda edição do ICL, sempre não tinha propaganda. Nunca teve propaganda, nunca teve AdSense ou propaganda, né? Empresas. E eu já achava estranho. Qualquer mídia de direita, esses conglomerados aí da extrema direita, da direita, todos são monetizados, né? E para um bom entendedor vai entender por que existe isso, né, em relação às big techs, etc. O ICL Notícias vai acabar? O Instituto Conhecimento Liberta vai acabar? Não, não vai acabar. Eles tiveram que fazer essas demissões e já tem planos aí para 2, 3, 4, 5 anos aí. Já tem planos de organização para as eleições de 2026. O ICL Notícias é a maior mídia progressista. Não sei se é a maior mídia de jornalismo da mídia independente, do YouTube, etc. Mas com certeza uma das maiores progressistas. E é isso, né? Agora vamos ver o que vai acontecer. César Calejão não vai mais mencionar sobre isso. Ele prometeu que não vai falar. Mais um motivo estranho disso, né? Que alguma coisa aconteceu e que a gente não vai ficar sabendo até onde eu estou fazendo esse vídeo, até o horário que eu estou fazendo esse vídeo. Pode ser que surjam novos informes, né? Novas revelações. E é isso. O Eduardo Moreira teve que pagar os dividendos antes de fazer as demissões para não ter nenhuma espécie de como é que fala? Dívida. Os detalhes sobre as demissões e cortes não foram revelados por ninguém, né? Nem os motivos, apenas esses conflitos de narrativa entre o Demore e o Eduardo Moreira. E é tudo isso que a gente sabe até agora. O resto, eles estão falando que tem muita especulação, tem muita gente inventando, tem muito motoboy de treta, tem muita gente trazendo conflito, querendo acabar com o projeto do ICL Notícias, etc, etc. O ICL Notícias é muito importante, é muito necessário, principalmente para o campo progressista, certo? Eu sou Scud, escreva aí o que vocês acharam, não é estranho do nada, né? Uma mídia está crescendo, crescendo, crescendo e ter que fazer esses cortes.
né? Sendo que o Demore foi demitido junto com 14 funcionários, né? E alguns pediram demissão posteriormente, talvez por conta do Demore. Não é estranho isso, né? O que vocês acharam aí? Comente aí embaixo, quero saber o comentário de vocês. Obrigado por assistir. Pessoal, eu não sou monetizado, por favor, contribuem, ajudem a manter esse canal. Vou deixar o Pix na descrição. Tamo junto na luta. Valeu, falou.